Na aula de hoje eu vou falar um pouco de um exemplo prático na vida ministerial de Jesus, ele curando diversas pessoas, e nós veremos hoje como nós podemos receber a nossa cura. Eu vou falar para vocês se Deus quer que algumas pessoas sejam curadas e outras não, e nós iremos responder outras questões aqui também, amém? Glória a Deus. Então, antes de avançarmos, eu tenho esses livros aqui que eu publiquei. Eu publiquei o Apocalipse de Cristo às 7 igrejas, na área de escatologia, no livro de Apocalipse. Se você quiser se aprofundar na mensagem de Cristo às 7 igrejas, tem esse livro lá atrás. Tem também Surpreendidos pela Eternidade, que é um outro livro na área de escatologia, que eu falo sobre os últimos dias, o que acontece após a morte, o arrebatamento da igreja e outras coisas mais. Aleluia! Não esqueça disso, o nome dessa matéria é Cristo, aquele que cura. O que é Cristo? Ungido. Ou seja, ele é o Messias, o ungido que cura. Aleluia! Amém, glória a Deus. Tanto na segunda como na quarta-feira, eu impus minhas mãos sobre pessoas aqui, muitas pessoas receberam cura. Nós oramos e pessoas receberam seus milagres, teve perna que cresceu, teve caroço que desapareceu, tiveram diversos testemunhos que eu tenho recebido, e eu sei, teve colunas que foram curadas, braços de pessoas que não tinham movimentação conseguiram movimentar, e Deus está fazendo muito mais, amém? E hoje não será diferente, eu vou trazer uma parte de um texto, e depois eu não vou deixar para o final do segundo horário não, mas no segundo horário, em um determinado momento, eu vou chamar você, para você receber sua cura, eu impor minhas mãos sobre você, e assim juntos acreditarmos no Senhor para recebermos o nosso milagre, amém? Amém, glória a Deus. Então, vamos para o texto sagrado, vamos ver o que a palavra do Senhor tem a nos dizer, dentro desse contexto de cura divina. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5, no verso 25. Aleluia! Nós já vimos que Deus não criou nenhuma doença, pelo contrário, tudo que Deus criou, o relatório é: e viu Deus que era bom. Amém? E o relatório maior, Marcos 5, verso 25, e o relatório maior, e viu Deus que era muito bom. Vimos também que Jesus é aquele que morreu e levou as nossas dores e enfermidades e ressuscitou ao terceiro dia. Marcos capítulo 5, verso 25. Porém, agora nós veremos um pouco sobre alguns milagres executados pelo Senhor Jesus Cristo no seu ministério. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no verso 25. É o texto que fala da mulher do fluxo de sangue. Aleluia! Marcos, capítulo 5, verso 25. As pessoas que estão nos visitando, sejam bem-vindos. Se vocês pertencem a uma outra denominação, um abraço para os pastores de vocês. Nosso propósito no Rema é juntar o povo de Deus para ensinar a palavra de Deus com o fogo do Espírito Santo, para que nossas vidas sejam transformadas. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, verso 25. Podemos ler? Bom, diz a palavra do Senhor: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que vinha sofrendo há 12 anos de uma hemorragia, verso 26, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, ou tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes ficarei curada. 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu mal. Verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Verso 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, porém consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, queridos, glória a Deus.
Esse é um texto, uma passagem bastante conhecida. Todos nós já ouvimos falar sobre essa passagem, já ouvimos nossos pastores, ou até nós já pregamos sobre esse texto. E eu quero enfatizar a cura divina também com base em algumas atitudes que essa mulher tomou, e nós iremos ministrar sobre isso, e veremos, queridos, o que o Senhor tem a nos dizer e a nos falar por meio dessa mensagem. Amém? Glória a Deus. Tudo bem. Esse texto encontra-se no Evangelho de Lucas também. Eu não vou abrir, é só para você entender que tem outro relato. No relato de Marcos, que nós estamos vendo, queridos, existe algo importante aqui que a gente precisa ter em mente. E sempre quando você for observar um texto sagrado, sempre é importante você entender qual o contexto que ele está inserido. Porque eu digo isso nos meus livros também, que o contexto é o senhor da interpretação. Se a gente não observa o contexto, a gente pode colocar algo no texto, que não é a intenção do autor. Você sabia disso? Se eu quiser, eu posso pegar uma parte das Escrituras, que o autor não tinha em mente falar sobre aquilo dali, e simplesmente impor algo ao texto que não era essa a intenção do autor inspirado, não era esse o propósito. Eu poderia usar diversos exemplos aqui também, mas eu vou utilizar apenas um exemplo que foi defendido no período da história da igreja, isso por causa de uma mal interpretação. Tem um tipo de interpretação chamada interpretação alegórica, que no início da igreja, alguns teólogos da igreja, eles faziam isso. Quem lembra daquele texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no verso 1, em que Jesus entra em Jerusalém sentado num filho de uma jumentinha, e ele é aclamado como rei, em que as pessoas falam, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Lembra dessa passagem? Vocês lembram, queridos? Sim ou não? Ok, o intérprete alegorista olha para esse texto e fala assim, o jumento era Paulo. Jesus sentou em Paulo, e Paulo levou Jesus para todas as nações. Queridos, eu quero falar para vocês que é um absurdo esse tipo de interpretação. Por quê? Paulo nem convertido era. Paulo não era um jumento. A proposta e a intenção do texto, em Marcos capítulo 11, no verso 1, a partir do verso 1, era simplesmente dar cumprimento a Zacarias 9:9, que diz, alegra-te, ó Sião, o teu rei vem sentado no filho de uma jumentinha. Aleluia. Então, Marcos capítulo 11 foi para dar cumprimento a Zacarias 9:9, ou seja, era Jesus entrando mesmo em Jerusalém, era Jesus sendo aclamado em Jerusalém e não tinha nada com Paulo na história. Ainda que Paulo depois, em outra ocasião, vai pregar o evangelho para muitos lugares, mas não era essa a intenção de Marcos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa analisar o texto para a gente não colocar no texto o que o autor não queria. Amém, queridos? Glória a Deus. Sendo assim, queridos, Jesus vinha de uma determinada região em que ele tinha expulsado uma legião de espíritos na vida de um homem. Ele volta depois para um determinado lugar e chega uma numerosa multidão para ele. Você pode verificar a partir do verso 21, Marcos 5, 21. E chega uma numerosa multidão para ele, mas Jairo também chega para ele e fala assim, Senhor, minha filha está horrivelmente sofrendo até a morte. Vem, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. E Jesus fala assim, eu irei curá-la. Quando Jesus estava indo curar a filha de Jairo, indo orar por ela, uma multidão apertava Jesus e é onde essa mulher aparece no cenário. Amém? Diz a Bíblia que essa mulher, ela ouviu falar da fama de Jesus, mas antes disso, o texto aqui, o autor inspirado, ele transmite para nós o quadro dessa mulher, qual era a situação dela, qual era o contexto que essa mulher estava vivendo. O verso 25 e 26, nós podemos pontuar o relatório da vida dessa mulher. Vamos pontuar? Número 1, aconteceu que certa mulher havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Número 1, sofria num período de 12 anos com uma hemorragia. Ok? Número 2, e muito padecer a mão de vários médicos. Segundo o relatório, ela já havia padecido
indo para vários médicos. Número 3, tendo despendido tudo quanto possuía, gastou toda a sua riqueza, tudo que ela tinha, tentando solucionar o seu problema. E número 4, o que aconteceu? Ia de mal a pior. Era essa a situação da mulher. Era essa a situação dela. Sofria num período de 12 anos. Amém, queridos? Era essa a situação dela. Tinha ido para vários médicos, tinha gastado todo o seu dinheiro e só piorava. Talvez eu esteja contando a situação de muitas pessoas aqui, que já tenha ido para vários médicos para tentar solucionar Marcos 5:25, para tentar solucionar alguns problemas da sua vida, e talvez o seu relatório seja maior do que o dessa mulher. Mas a situação dessa mulher era assim: sofria no período de 12 anos, já havia investido todo o seu dinheiro para tentar solucionar o problema e não solucionava. Ia para vários médicos e piorava. Mas o verso não acaba no 26, amém? A história não acaba no verso 26, a história continua. E a continuação da história diz no verso 27, oh glória a Deus: tendo ouvido a fama de Jesus. Aleluia, aleluia. O diagnóstico estava aqui, mas agora você vai começar a observar que a vida dessa mulher vai começar a subir como nós subimos um degrau. Como nós subimos escadas, como nós subimos degraus. A vida dessa mulher vai subindo. Ela estava lá embaixo, numa situação difícil, numa situação que aparentemente não tinha saída, mas o verso 27 começa a mostrar o primeiro degrau que essa mulher subiu. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Aleluia. Eu não sei você, queridos, mas durante esses dias você está ouvindo falar da fama de Jesus. E é curioso porque eu estou vendo aqui pessoas novas que não estavam nos outros momentos. Mas por quê? Porque alguém falou. Mas alguém falou o quê? Alguém falou que era algo que estava transformando a vida. Alguém falou que era algo que você poderia receber sua cura, seu milagre. Agora escuta isso. Se essa mulher foi ter com Jesus porque ela ouviu falar a fama dele e ela era doente, qual fama ela ouviu dele? E ele estava curando as pessoas. Preste atenção, uma mulher doente que já tinha investido todo o seu dinheiro indo para vários médicos, tentando solucionar o seu problema e não solucionava, mas ela ouviu falar da fama de Jesus e ela foi atrás dele buscar a cura. Então, qual fama ela ouvia? Da cura, que ele estava curando. Aleluia. Eu gosto de dizer que essa mulher, ela havia se consultado com todos os médicos, só faltava se consultar com um clínico geral chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Veja, queridos, o texto continua mostrando ainda mais um degrau que ela subiu. Se ela ouviu falar da fama de Jesus, isso quer dizer que gerou fé no coração dela, porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos, queridos, no capítulo 10, no verso 17, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, sim ou não? Sim. Se essa mulher foi buscar cura, então ela ouviu falar a respeito de cura, e ela acreditou nisso. Agora continua vendo comigo o verso 27 ainda. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então ela subiu o primeiro degrau, ela ouviu falar da fama. Fé foi gerada no coração dela e ela teve uma ação. Qual a ação que ela teve? Ela tocou nas vestes. Agora o autor inspirado vai começar a explicar, para quem chegou, queridos, eu estou lendo Marcos 5:25, o texto que fala da mulher do fluxo de sangue. Marcos 5:25. O verso 27 diz: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Essa mulher tocou nas vestes e o autor agora vai dizer por que ela tocou. Olha o verso 28. Aleluia. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você está percebendo. Aqui estava o diagnóstico do médico. 12 anos de sofrimento. Gastou todas as suas riquezas. Já tinha se consultado com vários médicos. Piorava.
Mas você tem um outro lado da história. Eu gosto de falar que é o lado da fé. E o lado da fé diz, tem alguém famoso. E esse alguém famoso, a fama dele, não é uma fama de Zezé de Camargo e Luciano. Não é uma fama desses cantores que tem aí. Não é uma fama que nós ouvimos nas mídias sociais. Não, a fama dele é que ele está curando pessoas. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Ouviu a fama dele. E ela veio por entre a multidão e tocou nas vestes. E o texto diz que ela fez isso porque dizia... Veja os princípios de fé. Primeiro, eu ouço a fama, ouço a palavra, creio no meu coração, falo e eu vou agir. Amém? As pessoas às vezes falam assim, esse negócio de confissão positiva, irmãos, não é, você pode chamar de confissão positiva, mas eu prefiro falar de confissão bíblica. Porque essa mulher, ela confessou aquilo que ela estava acreditando. Porque a situação dela não ia melhorar se ela não confessasse a sua cura. Ela ouviu falar da fama e ela disse assim, se eu tocar nas vestes, eu serei curada. Oh, glória a Deus. O verso 29 começa a mostrar para nós qual foi o resultado disso. Está percebendo que ela está subindo aqui? Subindo os degraus? Logo se lhe estancou a hemorragia. Logo se lhe estancou a hemorragia. Meu irmão, eu acho que você não está entendendo. Preste atenção nisso. 12 anos de sofrimento. Mas a solução foi em quanto tempo? Logo, instantaneamente. Eu quero falar para você que para Deus não existe tempo de sofrimento. Eu orei por pessoas, a pessoa fala assim, mas aqui é 25 anos. Sim, e daí? Mas aqui a pessoa já morreu já faz 4 dias, e daí? Mas já faz 12 anos que a pessoa está sofrendo. E daí? Amém, queridos? Eu acredito no Deus Todo-Poderoso. Eu acredito naquele que tem poder de produzir a vida. E se você não tem um membro, se você não tem algo, Ele cria. Amém? Ele é Senhor da história, Ele é Senhor absoluto. Aleluia! Esse ano eu orei por várias mulheres, várias pessoas, várias mulheres, várias irmãs que não conseguiam engravidar. E todas elas engravidaram, inclusive a minha esposa. Amém? Tem até um testemunho engraçado que eu quero contar aqui para vocês, que eu estava dando aula lá no Rema, em Arujá, uma cidade próxima de Guarulhos, e eu estava dando aula em Guarulhos e fui pregar no Verbo da Vida dessa cidade, na igreja Verbo da Vida de lá. E daí eu lembro que tinha uma mulher lá que ela não conseguia engravidar. Na verdade, durante o culto, eu disse assim, tem alguém aqui, tem alguma irmã aqui, casada, aleluia, que não consegue engravidar. E a irmã veio à frente, eu chamei o esposo também. O nome dela é Isabela, que vai ser o nome da minha filha, caso seja uma menina. Amém? Aleluia. Se for um menino, vai ser Daniel. E aí eu falei assim, você não consegue engravidar? Ela disse assim, não, Saulo, eu já tive 2 abortos. A criança não sustenta no meu ventre. Eu disse assim, mas eu creio em Jesus. Ela disse, eu também creio. Eu impus minhas mãos sobre ela, junto com o marido, e orei, crendo no milagre de Deus na vida dela. Preste atenção nesse testemunho. Quando foi uns 40 dias depois, eu já estava na minha cidade, e ela mandou uma mensagem para mim, ela conseguiu meu contato com o pastor, e eu estava deitado ao lado da minha esposa. Só um detalhe, nota de rodapé, minha esposa é policial militar. Eu vou te explicar por quê. Aleluia. E eu estava lá, e não tem quando você está no celular assim e aparece uma mensagem no WhatsApp? Aí apareceu uma mensagem dizendo assim, pastor, estou grávida. Pensa numa situação. Aleluia. E eu puxei assim, eu olhei, aí eu mostrei para minha esposa, assim, amor, essa irmã está grávida, eu orei por ela, a irmã mandou a foto do momento que eu estava orando. Quase que eu fazia, graças a Deus. Ai, Jesus. Mas aí, querido, só para você entender, essa mulher engravidou, e daí ela mandou o comprovante, o exame dela, não podia engravidar, e depois ela grávida, mandou tudo isso. Só que quando foi uma semana depois, ela mandou uma outra mensagem. Ela disse, pastor Saulo, ore por mim, porque está acontecendo tudo como foi das outras vezes, sangramento.
Ela disse assim: está acontecendo tudo que aconteceu das demais vezes, dos 2 últimos abortos. E eu falei para ela assim: irmã, fique tranquila, eu creio em Deus. Pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. E ela disse assim: amém, eu estou crendo também. Daí ela foi ao médico e ela mandou uma mensagem para mim e disse assim: Saulo, eu não consegui escutar o coração do meu bebê. Eu mandei outra mensagem para ela dizendo assim: irmã, eu estou crendo, fique tranquila. Pode ficar tranquila. Uma semana depois, ou seja, mais uma semana, ela foi ao médico e ela mandou para mim várias mensagens, vários áudios, dizendo assim: pastor, eu escutei o coração do meu bebê. Já nasceu a criança. Essa criança nasceu creio que foi no início desse ano, foi no ano passado. Bom, já nasceu a criança, é Bernardo, o nome da criança. Já mandaram foto para mim e tudo isso. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu posso te provar, eu posso te passar contato dela, eu posso te passar o telefone deles, posso mostrar para você tantos documentos antes, comprovando os abortos, comprovando que não podia receber a cura, e depois da oração e o milagre. Por que eu estou te dizendo isso? Sabe por quê? Porque ainda que o seu histórico no passado tenha sido de frequentes doenças, Deus pode mudar esse quadro hoje. E Ele quer mudar esse quadro hoje. Amém? E Ele quer mudar esse quadro hoje. Aleluia. Aleluia. Volta para o texto. Verso 29 do capítulo 5 de Marcos. E logo se lhe estancou a hemorragia. Logo se lhe estancou a hemorragia, tem isso aí? E logo ou imediatamente, tanto aí como lá em Lucas diz isso também. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas o verso continua: e sentiu no corpo estar curada do seu mal. Eu fiz uma análise detalhada desse texto aqui, e não precisa de usar grego, hebraico, aramaico para entender que essa mulher estava expelindo sangue no momento. Por quê? Porque o texto diz: logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu mal. Alguém que está com hemorragia só sente no corpo se parar de sangrar. Aleluia. Aleluia. Logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu mal. Aleluia. Agora, olha o verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Eu tenho muito a falar sobre essa parte aqui, mas eu quero fazer uma aplicação para os crentes. Quem é crente aqui, levanta a sua mão. Tem uma aplicação aqui para fazer para nós, amém? Palavra de salvação. Preste atenção nisso aqui. É possível nós estarmos na multidão que está seguindo Jesus e não recebermos nada dele. Por quê? Não porque ele não quer, porque talvez sejamos mais um daqueles que estão assim: eu estou aqui para ver se isso é verdade. Eu estou aqui para ver se isso vai acontecer mesmo. Havia uma multidão, mas uma mulher que veio de fora, por entre eles, testemunhou o que Deus fez. Aleluia. Então fica tranquilo, é possível você estar perto de Jesus e não receber nada dele. Não porque ele não quer, mas simplesmente porque a gente considera muitas vezes a presença do Senhor comum. E isso é ruim, isso não é bom. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Alguém aqui já trabalhou em uma empresa em que você ficou na recepção? Alguém já trabalhou aqui como um recepcionista ou algo assim? Ok. Só um exemplo aqui. Você muitas vezes pode ter trabalhado numa recepção de um determinado estabelecimento. O seu patrão passava várias vezes lá e ia para uma sala. Você estava perto do seu patrão, sim ou não? Sim. Mas muitas vezes ele nem sabia o seu nome. É possível estarmos perto de Jesus e não termos intimidade com Ele. Como? Não considerando a sua presença. Aleluia. Amém? Só foi uma aplicação para os varões, para a amada igreja. Aleluia.
O verso 31. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou. Verso 32, ele diz: ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, porém consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Nós podemos chamar a atenção do Senhor por meio da nossa fé, no meio de uma multidão. Amém, queridos? Alguém observou o nome dessa mulher aí? Não tem o nome, não é isso? Eu quero chamar a sua atenção que o texto começa chamando de uma certa mulher. E o texto finaliza Jesus chamando de filha. A tua fé te salvou. Ah, mas ela não havia nascido de novo ainda porque Jesus não tinha morrido e crucificado. É verdade. Mas o nível de intimidade mudou. Aleluia. Talvez você esteja aqui nessa noite e você seja uma certa mulher. E você seja um certo irmão. Mas hoje pode ser o dia da manifestação do seu milagre. Em que você vai sair do meio da multidão para um lugar de honra. Em que você vai sair do meio do anonimato para um lugar em que o Senhor vai te dizer assim: filho. Nesse caso, Ele pode te chamar de filho com muita certeza. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa mulher nasceu de novo, com certeza. Quando Jesus ressuscitou, ela deve ter recebido, sim, o Senhor. Amém? Vamos mais. O que eu quero enfatizar aqui também, queridos, é que eu sempre gosto, quando eu falo sobre cura divina, eu sempre gosto de pontuar algumas coisas. Porque hoje em dia, queridos, existe muita... Se você for para a internet, existe muitas conversas a respeito de cura. E muitos questionamentos, e eu quero responder vários deles aqui, amém? Hoje, essa aula de hoje, eu vou responder alguns questionamentos, mas nós cremos também no poder de Deus. Quem está sentindo uma dor na cabeça aqui? Forte. Levanta a mão. 2 pessoas, feche os seus olhos. No poderoso nome de Jesus, eu ordeno, dor, sai agora. Em nome de Jesus. Pode mexer sua cabeça. Mexa assim. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Percebe um alívio? Sim. Quem era a outra pessoa? Você? Eu posso orar por você? Licença. Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, eu ordeno dor de cabeça, solte a vida dela agora, em nome de Jesus. Livre, em nome de Jesus. Está feito. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, queridos. Em todo o tempo. Aleluia. Aleluia. Tem outras dores que eu estou percebendo no meu coração, mas elas vão ter que sair. Amém? Vão ter que desaparecer, em nome de Jesus. Aleluia. Mas o que eu quero te mostrar, irmão, antes da gente orar, eu quero te mostrar algumas coisas aqui. Algumas pessoas geralmente perguntam assim: se Deus quer curar a todos, por que nem todos são curados? Boa pergunta. Se Deus quer curar a todos, por que nem todos são curados? Geralmente as pessoas que fazem essa pergunta, tem gente que faz sinceramente, porque a pessoa está querendo saber, mas tem gente que faz porque quer uma base para alimentar uma vida de doença. E minha resposta é simples. A palavra do Senhor diz lá em Timóteo que é vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer salvar a todos, sim ou não? Pergunta: todos são salvos? Por quê? A culpa é de Deus? E por que eu quero atribuir a culpa a Deus porque nem todos recebem a cura? Veja, existem diversas razões, mas o que eu quero mostrar para você é que Deus amou o mundo e enviou seu Filho para salvar a todos, mas nem todos são salvos. Por quê? Nem todos querem. Segundo, nem todos acreditam. Terceiro,
Muitos pregadores não chegaram para pregar para essas pessoas. Por que pessoas não são salvas? Porque não acreditam. Porque não querem. E também porque não teve quem pregue. Como crerão se não há quem pregue? Eu posso fazer esse mesmo entendimento para a cura divina. Por que muitas pessoas recebem cura e outras não? Porque umas pessoas não querem ficar doentes. Saulo, e tem alguém que quer ficar doente? Eu conheço várias pessoas que insistem na doença. Muitas pessoas. Pessoas não recebem cura também porque não acreditam. Não acredita. Tem gente que fala assim, não acredito nada. Não acredito nesse negócio, não. Quer dizer que a pessoa sofre um tempão, aí vem e a doença desaparece pela fé. São esses pastores que ensaiam, que pagam as pessoas para fazer isso. Gente, eu vou falar sério para você. Eu estou servindo ao Senhor no ministério desde 2008. Se eu fosse pagar todas as pessoas que já receberam cura, eu estava para lá de milionário. Porque se eu estava pagando por todas essas pessoas, então com certeza eu estava bem milionário mesmo. Por que pessoas não recebem cura? Porque também não tem pessoas que estão se levantando ousadas para impor as mãos. Por que pessoas não estão recebendo salvação? Porque não tem ninguém ousado para ir lá pregar o evangelho. Por que tem gente que não está recebendo cura? Porque não tem ninguém ousado para ir lá impor as mãos. Então eu quero dizer para vocês, queridos, o irmão testemunhou vários milagres aqui. A maioria milagres instantâneos, sim ou não? Mas ele presenciou momentos em que eu disse, receba a cura, e parecia que nada estava acontecendo, não foi isso? Mas eu não desisti de orar. Eu continuei acreditando. Sabe por quê? Porque quando eu chego diante de uma enfermidade, eu penso assim, se essa pessoa não receber a cura, ela vai continuar do jeito que está. A única maneira dela receber uma mudança é se junto com ela eu acreditar no milagre de Deus. Então, se ela veio para receber, então eu vou alimentar a expectativa para ela receber, e ela vai receber. Amém, queridos? Então, o Senhor, Ele quer curar a todos, assim como Ele quer salvar a todos. Nós precisamos acreditar e divulgar isso para as outras pessoas. Amém? Aleluia! Tem mais coisas que eu quero mostrar para você também. Saulo, se Deus quer curar a todos, por que Ele não curou o espinho na carne de Paulo? Boa pergunta. Mas para essa pergunta eu tenho uma outra. Quem disse que o espinho na carne de Paulo era uma doença? Muitas pessoas têm asseverado que o espinho na carne de Paulo era uma doença. E se você imaginar, existem várias posições. Tem gente que fala que era uma mulher incrédula. A mulher não era crente, Paulo era casado com uma mulher que não era crente, aí ela era o espinho na carne dele. Existem outras pessoas que falam que o espinho na carne era uma doença nos olhos. Porque Paulo escreveu aos Gálatas falando assim, olha o tamanho das letras grandes que eu estou mandando para vocês. Aí fala assim, está vendo? Paulo escreveu com letras grandes porque ele tinha um problema nos olhos. E existe um terceiro entendimento defendido pelo Rema e defendido pelo o Dr. T.L. Osborne e outros livros também, outros autores, que o espinho na carne de Paulo não tinha nada de doença. A expressão espinho na carne é uma figura de linguagem para falar do sofrimento que Paulo padecia. Ele vai chamar de espinho na carne, mas ele também vai chamar de mensageiro de Satanás. Ele vai dizer, esse mensageiro de Satanás, que é a palavra grega angelo, mensageiro de Satanás, que pode ser um mensageiro humano, ou pode ser um demônio também, pode ser um espírito, podem ser as perseguições. Ele diz assim, esse mensageiro de Satanás me esbofeteava. Aí ele diz assim, eu orei 3 vezes ao Senhor. E quem defende a permanência da enfermidade diz assim, e Deus respondeu na primeira vez, não. E Deus respondeu na segunda vez, não. E Deus na terceira vez respondeu assim, não, te conforma, minha graça te basta. Pois é, queridos. O texto não diz que Deus disse não. Paulo que orou 3 vezes, mas Deus só respondeu uma, dizendo assim, minha graça te basta. Aleluia. Porque é na sua fraqueza que o meu poder é aperfeiçoado. De maneira que quando você está fraco é que você é forte. Então parece ficar claro no texto que o espinho na carne de Paulo envolvia fraquezas, sofrimentos, as coisas que ele vinha passando por causa do evangelho de Cristo.
Paulo disse que esteve entre falsos irmãos. Paulo disse que foi chicoteado. Paulo disse que levou 5 quarentenas, menos uma, de açoites. Paulo sofreu várias coisas. Isso era um espinho na carne de Paulo. Isso era um sofrimento. No Antigo Testamento, essa palavra aparece como espinho na carne, como se fosse assim: aquele povo será como espinho na vossa carne, ou espinho nos vossos olhos. Estava associado simplesmente a algo que nos causa sofrimento, que causa dano. O texto não fica claro, não diz que era uma mulher, nem diz que era enfermidade. Pelo contrário, está claro que estava associado aos sofrimentos de Paulo. Aleluia. Então fica tranquilo, no meio do sofrimento, o que a palavra diz é: minha graça te basta. Até porque é bíblico sofrer por Cristo. Amém? É bíblico sofrer por Cristo. Pedro disse que se nós estamos sofrendo como malfeitores, ele disse: arrependa. Mas se você sofre por Cristo, ele disse: dê glória a Deus por ser participante dos sofrimentos de Cristo. Amém, queridos? Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um eterno peso de glória. A tribulação é leve e momentânea, a glória que é pesada. Aleluia! Então o espinho na carne de Paulo não era uma doença, não era uma mulher incrédula. Aleluia! Mas sim envolvia os seus sofrimentos. Alguém dá um glória a Deus? Pessoas são contra a cura divina porque eles falam assim: ah, então se Deus não quer curar, então me explique João capítulo 9. Explicarei, abra lá, João capítulo 9. Aqui o negócio é mais sério. Aqui o negócio é sério. Aleluia. João capítulo 9. A cura de um cego de nascença. Aleluia. Essa parte agora, esse primeiro horário, eu estou fazendo justamente uma apologética, uma defesa da fé. Que isso é feito no rema, na matéria Cristo é aquele que cura. João capítulo 9, verso 1. Olha o que diz. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. O homem era o quê? De que mesmo? Nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Verso 3, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha aí, Saulo, doença para a glória de Deus. Olha aí. Resolva essa agora. Você não está dizendo aí que Deus quer curar a todos? Resolva essa, irmão Saulo. Eu vou resolver. Aleluia. Verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai-te, ou vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conhecia de vista como mendigo perguntavam: não é este que estava assentado pedindo esmolas? Verso 9. Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Aleluia. Eu não vou ler o restante do texto porque é um texto longo. O que é que vai acontecer? Ele recebe a cura mesmo. Recebe a cura. As autoridades chamam ele para interrogar, chamam os pais, chamam todo mundo. E por fim, eles começam a dizer assim: olha, bom, que foi curado a gente já sabe. Mas olha o que as autoridades falam de Israel. Falam assim: quem te curou era um pecador. Fala para o cego. A resposta do cego é fascinante. Se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego. E hoje eu vejo. Leia na sua casa depois. O capítulo todo você vai ver esse testemunho. E diz a Bíblia: e engrandeciam ao Senhor. Tudo bem. Vamos analisar o texto? Sim ou não? Sim. Aleluia. Bom, se com base nesse texto a doença é para a glória de Deus, a pessoa tem que permanecer doente para Deus continuar sendo glorificado. Porque se a doença é para a glória, então permaneça doente, porque Deus vai continuar sendo glorificado. Agora, se a cura glorifica a Deus, então muda o propósito. E quando a gente observa o restante do texto, Deus foi glorificado através daquele homem
E Deus foi glorificado através das autoridades que deram glória a Deus. Mas vamos entender o texto? Tem algo que às vezes as pessoas passam e não observam aí. A pergunta dos discípulos: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Boa pergunta. Só que nós temos que trabalhar com algo aqui para anular alguns problemas. Só preste atenção aqui. Primeiro, se ele era cego de nascença, como ele tinha pecado na barriga da mãe e do pai? Como ele tinha pecado antes mesmo dele nascer para pecar? Se o problema era de uma doença hereditária, ocasionada por causa do pecado dos pais, se era uma maldição hereditária, como a gente concilia isso com os demais textos da palavra que fala que a alma que pecar morrerá? O Senhor não colocará a culpa do pai no filho, nem do filho no pai, mas a alma que pecar morrerá. Como entender isso? É simples. Número 1, não podia ter sido ele que tivesse cometido um pecado específico para que nascesse cego, porque como é que ele ia pecar na barriga da mãe? Número 2, não podia ser os pais, porque a palavra do Senhor já diz: a alma que pecar, esta morrerá. O Senhor não vai imputar o pecado de um no outro. Só resta uma solução. Deus queria que ele ficasse doente. Ou um elemento no texto aqui, futuro, mostra para nós qual era o propósito de Deus. Olha aí. Verso 3. Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou. Não quer dizer que ele não vinha da natureza adâmica, não quer dizer isso. Mas diz: nem ele pecou, nem seus pais, para que sucedesse isso. Ou seja, isso não foi por causa de algum pecado específico, não foi. Mas não anula a natureza caída, lá de Adão. Mas o texto diz: foi, porém, ou foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Esse se manifestem é passado, presente ou futuro? Vamos lá, gente? Se manifestem. Entendeu agora o problema? Esse se manifeste, não havia se manifestado a glória de Deus. Não estava se manifestando naquele momento, era algo que ia acontecer ainda. E é curioso que o que acontece depois é a cura dele. Sendo assim, Deus só foi glorificado após ele ser curado. Resumindo a história, não há doença para a glória de Deus. Não há doença para a glória de Deus. Agora existe a cura da doença e Deus é glorificado. Aleluia! Ou seja, no meio dessa situação, Deus foi glorificado com a cura daquele homem. Alguém dá um glória a Deus. Aleluia! Você, quando termina lendo o texto, você vai ver que é exatamente isso que acontece. O Senhor é glorificado com a cura desse homem. Amém? No futuro, Jesus o curou dentro desse contexto e ele foi totalmente transformado. Ou seja, no futuro imediato, aqui no próprio texto mostra ele recebendo a sua cura. No próximo horário, a gente vai explicar outras coisas e a gente vai orar por cura também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu estava falando sobre o texto de João, capítulo 9, da cura do cego de nascença. Nós vimos que Deus foi glorificado com a cura dele e não com a doença. Pelo contrário, em meio àquela situação, o nome do Senhor foi glorificado quando ele recebeu a cura. Eu gosto de utilizar esse texto no seguinte entendimento. Lembra que a Bíblia fala que Deus transforma maldição em bênção? Eu gosto de dizer que estava ali uma maldição e ele transformou em bênção. Eu gosto de usar isso nesse contexto e em outros textos também que a gente observa. Lembra que tem pessoas que falam assim, tem gente que se não vier para o Senhor pelo amor, vem pela dor. Quem já ouviu essa frase? Eu gosto de dizer assim, queridos, que não há nenhum texto na Bíblia que diga que a pessoa vai vir pelo Senhor pela dor. Pelo contrário, todas as pessoas só vêm para o Senhor se for pelo amor. Não existe outra forma de vir para o Senhor se não for atraído pelo amor de Deus, pela mensagem da cruz. Existe um texto lá em Apocalipse, no capítulo 16, no juízo das taças, não precisa você abrir, mas lá diz que pessoas estavam sofrendo o juízo de Deus e essas pessoas, elas blasfemaram o nome do Senhor e não se arrependeram das suas obras.
Veja, mesmo pessoas sofrendo, não se arrependeram. Então, não é o sofrimento que faz com que a pessoa se aproxime de Deus. Porque se fosse assim, diversas pessoas que não acreditam até na existência de Deus, que sofrem, se apegavam ao Senhor. Fato que nós não presenciamos. Mas, eu gosto de dizer que, no meio do sofrimento, se tiver um coração quebrantado, Deus transforma a maldição em bênção. E aquilo que era para trazer morte, traz vida. Lembra do caso de José no Egito? Ele diz assim: vocês me enviaram para cá, mas na verdade o que vocês pensavam que era para a destruição de vocês foi para a preservação da vida de vocês. Então Deus transforma mesmo maldição em bênção. Amém? O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Deus não usa as ferramentas de Satanás. Queridos, se Deus está lutando contra nós, colocando enfermidade em nós, eu quero falar algumas coisas para vocês. Tem pessoas que falam que Deus está colocando doença para provar que Ele é Deus. Número 1, Deus não tem complexo de divindade. Então Ele não precisa ficar colocando doença para provar que Ele é Deus. Ele é independente de eu ficar doente, de eu ter saúde, de eu ter vida, de ter dinheiro ou não ter, Ele é Deus. Amém? Outra coisa, tem pessoas que falam assim, Deus vai colocar uma doença para ensinar algo. Preste atenção, em todos os lugares da Bíblia, a palavra do Senhor fala que a verdade do Senhor, ela liberta. Não é uma verdade que prende você numa enfermidade. Aleluia. Então, como é que a gente consegue entender isso? Bom, a gente consegue entender que Deus é bom e o diabo não presta. E eu vou continuar servindo a Deus, independente das circunstâncias, independente das situações, e vou acreditar no meu milagre. Amém? Aleluia. Na matéria completa, nós tratamos outras coisas também, mas eu não tenho tempo de expor tudo para vocês, de apresentar tudo, mas isso aqui é só uma demonstração, que eu creio que está sendo bom. Quem está gostando aqui, levanta a mão. Amém, glória a Deus. 70% está gostando. Aleluia. Amém, queridos. Deus é bom, vamos avançar. Queridos, eu quero falar um pouco agora como nós podemos nos apropriar da nossa cura, do nosso milagre. Eu teria muito a falar, muitas coisas a citar também, mas vamos lá. Nesse caso de exemplos de pessoas que adoeceram na vida ministerial de Paulo, eu teria outras coisas a falar também, mas eu de fato eu não terei tempo de explicar tudo. Só preste atenção numa coisa, o fato de alguém adoecer não anula a vontade de Deus de curar. Amém? Até porque nós ainda estamos em um corpo que pode sentir dores. Queridos, eu tenho mais osso do que carne, eu tenho certeza disso. Mas se você apertar aqui, vai doer. Eu vou sentir dores. Mas preste atenção, nós podemos andar saudáveis aqui na terra, mas haverá um momento que nós seremos glorificados. E teremos a vida de Deus sobre nós. Nós teremos um corpo semelhante ao Senhor Jesus. Já temos a vida de Deus dentro, o Espírito sobre, com a evidência do falar em outras línguas, porém nosso corpo será transformado na semelhança do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ou seja, nós teremos um corpo imortal, um corpo sem limites, um corpo de glória. Isso é da matéria escatologia. Aleluia. Tudo bem. Quem lembra que tem um caso na Bíblia em que Paulo diz assim, está lá em Filipenses, não precisa você abrir, é só uma citação, lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir dali do verso 12, vai falar de Timóteo e de Epafrodito. Quando você continua a leitura, diz que Epafrodito, ele adoeceu mortalmente. Aí o texto diz assim, ele adoeceu mortalmente, mas o Senhor se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim e de vocês, da igreja de Filipos, para que não houvesse tristeza sobre tristeza. As pessoas pegam esse texto e falam assim, olha aí, a Epafrodito estava servindo ao Senhor e ele adoeceu, ou seja, Deus colocou aquela doença e Deus, está vendo que Deus não quer curar a todos? As pessoas usam esse argumento. Mas preste atenção numa coisa. Se você continuar fazendo a leitura de Filipenses no capítulo 2, se você continuar, o texto diz assim, por causa da obra de Cristo adoeceu mortalmente. Então, subentende o quê? Que Epafrodito, quando estava lá em Filipos e foi levar uma oferta para Paulo, em Roma, que estava preso, nesse percurso ele adoeceu. Por quê? Porque nós temos um corpo. Nós nos cansamos. Nós temos que ter cuidado para a gente não quebrar regras, limites. Eu me lanço de um prédio e digo assim, eu não vou cair. Como diz os cariocas, já era.
perdeu, vai cair. Então a gente tem que entender que por mais que creiamos no Senhor, existem regras que Ele mesmo estabeleceu. Amém? Eu não posso viver uma vida sem regras, sem limites e ficar dizendo assim, agora eu vou receber minha cura, agora eu vou receber minha cura. Temos que andar segundo a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tudo bem, mas o texto continua, se você ver depois, só para eu concluir isso, continua que o Senhor teve compaixão dele e ele permaneceu vivo, não morreu, pelo contrário, foi uma alegria para aquela igreja, ou seja, Deus o curou. Amém? Tudo bem. Saulo, eu quero saber não só como eu faço para receber minha cura, eu queria saber como eu faço para orar pelas outras pessoas também, elas receberem. Isso é algo que é ensinado nessa matéria e eu gostaria de passar algumas coisas para vocês também, amém? Bom, por que as pessoas têm dificuldade de receber cura? Número 1, porque elas não sabem se é vontade de Deus curá-las. Se você não sabe, um exemplo, eu sei que ele não tem idade para isso, mas vamos dizer que ele fosse meu pai, certo? Só um exemplo aqui. Eu tenho 28 anos, ele tem 30. Brincadeira, eu não sei qual a sua idade. Mas vamos dizer que ele tivesse idade para ser meu pai. É isso mesmo? Aleluia. Vamos dizer, queridos, que ele tivesse idade para ser meu pai e eu dissesse para ele assim, eu quero Quem lembra daqueles... Não tem aqueles biscoito passatempo? Lembra daquele biscoito passatempo? Fala assim, pai, me dê um biscoito passatempo. Só que eu não sei se ele quer me dar. Então eu vou ficar um pouco receoso. Agora, se eu descobrir a vontade dele, eu vou saber o que é que eu peço ou o que não peço, sim ou não? Se eu descobrir que ele em casa tem um estoque de passatempo, que ele guarda muito lá, e eu chego para ele e digo assim, pai, me dá um passatempo? Como eu já sei o que ele guarda e eu sei o que ele quer, ele vai me dar. Por que pessoas não recebem a cura? Porque elas pensam que Deus não quer curá-las. Quando nós entendemos que Deus tanto quer salvar, e Ele já fez isso enviando o seu Filho para morrer lá na cruz, como Ele quer manifestar a cura e manifestar a salvação, eu não vou perguntar se Ele quer. Por isso que eu não vou orar mais, Senhor, se for da Tua vontade, cura. Não, porque a vontade Ele já deixou revelada. Eu só oro o se, isso é numa outra matéria do Rema, chamada oração que prevalece, eu só oro o se quando eu não sei qual é a vontade do Senhor. E existem coisas na Bíblia que a vontade dele não é revelada, e isso a gente tem como saber em outro tipo de oração, de consagração, em que você usa o se. Mas se a vontade dele for revelada, eu não preciso usar mais o se. O que é que eu vou fazer? Se a cura já está disponível, se a salvação já está disponível, no contexto da cura, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça pela autoridade que o Senhor me deu, e em nome de Jesus eu ordeno doença saia, doença desapareça, em nome de Jesus. Você não vai dar ordem em Deus, porque nós não é o servo maior do que o seu Senhor. A ordem não é em Deus, a ordem é nas circunstâncias, em nome do Senhor. Amém? Não é colocar Deus no canto da parede e dizer assim, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que me dar. De maneira nenhuma, se alguém fizer isso, está errado. O que eu vou fazer é acreditar no que o Senhor me deu e dizer assim, em nome do Senhor Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, eu ordeno enfermidade desaparece, eu ordeno circunstância mude. Paulo, em Atos dos Apóstolos, quando viu uma jovem que estava com espírito de adivinhação, ele não disse, Pai, se o Senhor quiser, estende tuas mãos poderosas e expulsa esse demônio. Não! Ele disse, em nome de Jesus Cristo, espírito de adivinhação, sai dela. E o espírito saiu. Aleluia! Então você vai exercer a sua autoridade em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia! O Senhor quer curar, Ele quer alcançar as nossas vidas. Então, número 1, nós sabemos, Deus quer nos curar, é a vontade dEle. A palavra do Senhor revela, queridos, que em 1 de Pedro, que Jesus ele carregou as nossas dores e as nossas enfermidades lá no madeiro. 1 de Pedro 2, 24, nós lemos isso na aula passada. Ele carregou as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós precisamos também entender, queridos, que nós precisamos estar com o coração alinhado com o plano de Deus. Porque tem pessoas, queridos, que vivem uma vida de amargura, de ressentimento, de mágoa, e isso por si já vai trazer doenças. E a gente sabe, queridos, que a palavra do Senhor, Deus, ele é um Deus de princípios.
Existem princípios que foram estabelecidos pelo próprio Senhor e nós precisamos acreditar nisso. Não podemos andar em desamor e querer que o Senhor manifeste a sua bênção na nossa vida, já que nós somos crentes e estamos andando em desamor. Precisamos andar em amor, amém? Um outro ponto, confesse a sua cura. Tem pessoas que confessam muito a doença, não é isso? Você não vai negar a doença. Tem um pessoal que criticam o rema, você sabe que criticam tudo que é para falar da palavra de Deus, alguém vai criticar. Tem um pessoal que critica o rema e eles falam assim, esse pessoal do rema, eles falam que é assim, se você estiver doente, está em pecado. Eles falam que você tem que dizer que é alguma coisa e que a perna está doendo e vai dizer, não está doendo. Ou seja, mentira. Bom, isso é alguém que distorceu a mensagem do rema. Porque a mensagem do rema não é essa. O que o rema ensina é assim, a perna está doendo? Está. Mas eu creio na cura. Então eu não vou confessar o problema, eu vou confessar a minha cura. Então qual seria a confissão? Eu vou dizer assim, eu creio que Jesus levou as minhas dores e enfermidades, eu recebo minha cura. Amém? Então eu vou acreditar eu vou confessar o que eu creio e não os sintomas. É assim que é a mensagem da fé que nós pregamos, é assim que nós acreditamos, amém? Eu vou confessar, assim como aquela mulher do fluxo de sangue disse, se eu tocar nas vestes serei curada, eu vou confessar, eu recebo minha cura em nome de Jesus. Eu recebo minha cura e a cura se manifesta e o poder de Deus se manifesta e o nome do Senhor é glorificado, amém? Aleluia, nós não somos Deus, queridos. Nós não temos autoridade para dar ordens no Senhor, para determinar coisas que não está com base nas Escrituras. A confissão que nós acreditamos é um tipo de oração em que eu creio com o meu coração e eu falo aquilo que eu estou crendo. Eu estou orando, eu estou crendo no Senhor, eu estou confessando algo segundo a palavra. Se a confissão não tivesse uma base bíblica, a salvação não seria por meio de confissão. Aleluia. Crê com o coração e confessa que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, serás salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Se a confissão não tivesse uma base bíblica, a palavra do Senhor não diria, queridos, que a boca fala do que está cheio o coração. Marcos capítulo 11, verso 23 e 24, diz que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Então eu vou falar acreditando no milagre. Amém, queridos? Aleluia, lógico que eu não vou, tudo isso tem regras, tem limites, tem pessoas que querem extrapolar tudo. A pessoa nunca trabalhou na vida, é aquela pessoa que vive em casa com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E ele está lá na cadeira de balanço e fala assim, aquele carro do irmão, o irmão comprou uma Hilux, aí ele fala assim, aquela Hilux ali eu creio, é minha, eu recebo. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos acreditar no Senhor e o Senhor vai prover as coisas. Amém, queridos? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Então, queridos, um dos princípios para receber a cura é confesse a sua cura, confesse o seu milagre. Mesmo ante os sintomas, enfatize a cura e não o problema. Amém? Enfatize a cura e não o problema. Agora também não minta. Eu já fui orar por pessoas e eu disse, está doendo? A pessoa, tá não. Eu olhei, nos olhos você percebe. Eu disse, fala a verdade. É verdade, pastor, ainda está doendo. Eu disse, não, eu vou crer com você. Não há problema, eu oro 2, 3, 4 vezes, não há problema. Amém, queridos? Aleluia, eu vou crer até o fim. Eu prefiro morrer crendo do que morrer incrédulo. Aleluia. Aleluia. Escuta isso. Dizem que uma senhora, dos seus 80 anos, ela estava no meio de um tiroteio de 2 exércitos que estavam guerreando. E o exército inimigo estava com diversos fuzis, 762, atirando muito. E essa senhora estava no meio do seu exército, que eles também estavam armados, e ela estava com um cabo de vassoura. E ela avançando contra aquele outro exército, e as pessoas passavam por ela e diziam assim, senhora, eles estão com fuzis, a senhora está com um cabo de vassoura, isso não vai resolver nada. Ela fala assim, o problema não é que vai resolver, eles vão saber de que lado eu estou. Aleluia. Eles precisam saber de que lado eu estou, não estou do lado deles, eu estou do lado desse exército aqui.
Aleluia. Sabe, queridos, eu oro por cura. Muitas coisas eu tenho visto acontecer. Muitas coisas ainda não aconteceram. Mas pelo menos Satanás sabe de que lado eu estou. Eu estou do lado do milagre, eu estou do lado da cura divina, queridos. Deus tem feito grandes coisas. Aleluia! 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 Oh, glória! Eu prefiro, como eu disse, morrer crendo do que morrer incrédulo. Aleluia! Vamos avançar, eu já vou orar por cura. Aleluia! Aqui diz assim também: devemos conservar firme a nossa confissão, ou seja, não oscile na sua confissão. Outra coisa, resista ao diabo. Você recebe uma oração de cura, e quando chega em casa parece que está voltando todos os sintomas. Aí você, não, Satanás, eu resisto. A Bíblia fala que nós devemos nos humilhar e nos submeter debaixo da potente mão de Deus, mas a Satanás a gente resiste. Tem crente que está resistindo a Deus e se humilhando a Satanás. Deus fala algo e ele resiste Deus. Mas Deus, diante da presença do Senhor, nós nos humilhamos. Mas Satanás a gente vai resistir. Amém, queridos? Aleluia! Oh, glória! Mantenha os seus olhos em Jesus. Então, olhe apenas para Cristo, acreditando no milagre que Ele vai manifestar. Quem tem a saúde para as nossas vidas é o Senhor Jesus. Ele é que vai proporcionar tudo isso para nós. Diga comigo, Jesus é o meu médico. Aleluia, aleluia. Eu teria muito a falar aqui, mas vamos avançar. Impedimentos da cura. Número 1, um impedimento para a cura, nós encontramos aqui. A ignorância acerca do que a palavra de Deus diz. Eu já falei, eu não sei se Deus quer curar, é ignorância. Lembra daqueles leprosos, de um deles, no caso da cura de 2 leprosos, um chegou para o Senhor e disse assim: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse assim: não, hoje eu estou estressado, Pedro, me fez uma raiva, eu estou estressado. Eu estava falando com meu pai, para o Senhor mandar um raio e matar Pedro. Não, o que Jesus fez? Ser limpo, eu quero que alguém me encontre um versículo aqui, me mostre um versículo na Bíblia, em que alguém chegou para Jesus, crendo no milagre, e Jesus disse assim: hoje eu não quero curar, olha, eu estou cansado, estressado. Você não sabe o que é você alimentar 12 homens. Eu estou com um problema muito sério, estou com uma dor de cabeça. Tem algum texto nesse fazendo isso? Todas as pessoas que chegaram diante de Jesus, por meio de um encontro poderoso, receberam um milagre, foram transformadas. Uma vez eu falei isso, e pode ser que seja o pensamento de alguém aqui. Um irmão disse assim: mas tem aquele caso lá, do homem paralítico que estava perto do tanque, esperando as águas se moverem. E diz a Bíblia que ele esperava, mas não dava tempo, porque o anjo as águas se moviam, outras pessoas iam no lugar dele e recebiam o milagre no lugar dele. Jesus chegou e curou aquele homem, sim ou não? Aí a pessoa pergunta assim: por que ele não curou os demais doentes que estavam ali, mas curou apenas aquele homem? Boa pergunta. Muito boa. Minha resposta para o varão que faz essa pergunta é simples. Quem daqueles outros doentes que estavam ali manifestaram fé acreditando em Jesus? Eu só vi um. Então não é porque, por exemplo, tem 10 pessoas aqui, um recebe a salvação, não é que Jesus não quer salvar os outros. É porque esse aqui que quis e que acreditou. Assim acontece com a cura divina também. Amém, queridos? Mas só para você não ficar pensando assim: meu Deus, isso aí é interessante e tal, mas existe um argumento a mais? Tem. Uma pergunta para você: quem enviava o anjo para que as pessoas fossem curadas? Aleluia! Até aqueles que falam contra a cura divina têm que reconhecer que o anjo, quem enviava para mexer as águas e as pessoas receberem a cura, era o Senhor. Então Deus já estava manifestando cura ali naquele lugar também. Amém? Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Outra coisa, por que pessoas não recebem a cura? Porque duvidam da palavra de Deus. Pecados não confessados. Não é que uma pessoa adoece e isso seja por causa de um pecado, mas também pode ser. Amém, queridos? Eu já adoeci e eu não tinha pecado. Não, eu tenho certeza que eu não tinha pecado, nada específico ali para ficar doente por causa daquilo. Mas pode ser uma investida de Satanás,
pode ser algo natural que acontece no corpo, mas mesmo assim você resiste e acredita no milagre do Senhor. Mas tem outra coisa também. Lembra que Jesus cura um homem e ele diz assim: não peques mais para que não suceda coisa pior? Então, o pecado também tem, sim, a sua importância, a sua parte na parte de doenças também. A falta de perseverança na palavra de Deus, antes e depois da manifestação da cura. Então, a gente precisa perseverar, isso é algo que impede. Só falta 3 aqui para fechar. A inobservância das leis naturais. Eu já falei. Tem uma lei natural, está muito quente, você precisa tomar bastante água, e você não toma, fica lá dizendo assim: eu creio no milagre. Mas precisa. Então, existem leis naturais. Já pensou, queridos? Eu sei que eu sou um vaso magro, mas já pensou? Eu já como pouco, mas já pensou se eu dissesse assim: não vou comer mais agora, vou virar um anjo? Ia desaparecer, queridos. Ia desaparecer. Então, eu preciso observar leis naturais, eu preciso me alimentar. Amém? Eu preciso ter cuidado nessas coisas também. Um outro ponto. A falta de perdão e amargura no coração também pode facilitar para que uma pessoa fique doente. Outra coisa aqui é algo que não acontece nas igrejas hoje. Isso aqui eu tenho certeza que não acontece. Palavras negativas, fofocas ou críticas destrutivas. Pessoas ficam doentes muitas vezes por causa disso. Sabia? Isso não tem nas igrejas. Lá na cidade que eu moro, lá em Arco Verde, Pernambuco, não tem isso aqui. Não tem pouco. Eu trabalhei 5 anos com jovens, queridos, eu sei o que é o dia a dia de um igreja. Eu vou dizer algo para você, tem muito. Mas você pode dizer, qual a base bíblica para isso? Você quer uma base bíblica? Só uma perguntinha para você. Miriam, irmã de Moisés, adoeceu porque fez o quê? Falou mal de Moisés. Aleluia. E quem intercedeu por ela? Moisés. Pensa nisso, varão e varoa. Deus é bom, queridos. Amém? Nós devemos andar em amor com os irmãos, não podemos viver uma vida de fofocas, de intrigas, dessas coisas. Amém?